Olá, concursos e concurseiras, vamos à nossa aula 8 para o concurso da Polícia Militar da Bahia. Tema da aula de hoje, conjuração baiana. Iremos ver o contexto, a revolta e, por fim, o exercício para fixação do conteúdo. A segunda metade do século XVIII é marcada por profundas transformações na história, que assinalam a crise do antigo regime europeu e de seu desdobramento na América, o antigo sistema colonial. Então temos uma crise nas monarquias europeias que se desdobram em uma crise das suas colônias na América. No Brasil, os princípios iluministas e a independência dos Estados Unidos já tinham influenciado a Inconfidência Mineira em 1789. Os ideais de liberdade e igualdade se contrastavam com a precária condição de vida do povo, sendo que a elevada carga tributária e a escassez de alimentos tornavam ainda mais grave o quadro socioeconômico do Brasil. Nessa conjuntura de crise, tanto institucional quanto socioeconômica, foi fundada em Salvador a Academia dos Renascidos, uma associação literária que discutia os ideais do iluminismo e os problemas sociais que afetavam a população. Essa associação tinha sido criada pela loja maçônica Cavaleiros da Luz. A conspiração ou conjuração ou inconfidência para o movimento surgiu com as discussões promovidas pela Academia dos Renascidos e contou com a participação de pequenos comerciantes, soldados, artesãos, alfaiates, negros libertos e mulatos, caracterizando assim como um dos primeiros movimentos populares da história do Brasil. Temos, portanto, caracterizado aqui esse contexto em que vai ocorrer a conjuração baiana. E aqui uma imagem de Salvador à época. Vamos agora à revolta, como ela ocorreu. Conjuração baiana ou revolta dos alfaiates são dois termos que podem ser utilizados aí pela banca para caracterizar esse movimento. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a instalação de uma república na Bahia e da liberdade do comércio e o aumento dos salários dos soldados. Tais ideais eram divulgados sobretudo pelos escritos do soldado Luiz Gonzaga das Virgens e panfletos de Cipriano Barata, médico e filósofo. Em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu panfletada por boletins manuscritos, muitos colados em muros nas vias públicas, pregando a Revolução, repercutindo as ideias da Revolução Francesa de 1789, apregoando igualdade, liberdade e fraternidade popular, liberdade de comércio com todas as nações, a proclamação da República e liberdade para todos, brancos, pardos e pretos. Boletins assinalados por anônimos republicanos. Temos, portanto, os ideais aqui que formavam ou motivavam os revolucionários e em que eles estavam inspirados. Porém, o movimento ele foi duramente reprimido. A repressão ao movimento começou imediatamente. Os manifestos foram arrancados e levados ao governador, que chegou a receber uma carta dos conjurados pedindo sua adesão, o que não ocorre. Casas foram invadidas e pessoas foram torturadas. Pelos manifestos colados nos muros das casas de Salvador, 699 pessoas estavam envolvidas, ou pelo menos foram denunciadas na conspiração, mas somente 49 foram presas, a maioria das classes populares, alfaiates, sapateiros, soldados e escravos. Observe esse caráter popular desse movimento. É uma característica marcante dessa revolta.
Por ordem expressa de Dona Maria I, os conjurados foram punidos severamente. João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens foram enforcados e esquartejados. Os outros condenados permaneceram presos ou foram degredados. Os delatores receberam prêmio por sua lealdade à coroa portuguesa. Temos aqui uma representação desse momento em que eles são enforcados em 8 de novembro de 1799 no Largo da Piedade, em Salvador. Tivemos, portanto, na Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, o envolvimento de classes populares que será marcante nessa revolta. Vamos agora ao exercício para fixação do conteúdo. Mas antes, lembrando que nossa apostila de História do Brasil e História da Bahia encontra-se disponível. Entre em contato pelo WhatsApp ou e-mail para maiores informações. Ela tem o conteúdo programático e um questionário de história, com essa e muitas outras questões para fixação do conteúdo. O lema liberal, liberdade, igualdade e fraternidade, consagrado pela Revolução Francesa, influenciou sobremaneira as chamadas inconfidências ocorridas em fim do século XVIII no Brasil colônia. Assinale a opção que apresenta informações corretas sobre a chamada Conjuração dos Alfaiates ou Conjuração Baiana. Alternativa A. Envolveu a participação de mulatos, negros, livres e escravos, refletindo não somente a preocupação com a liberdade, mas também com o fim da dominação colonial. Alternativa correta, pois ela caracteriza uma afirmativa correta. O fim da dominação viria por meio da proclamação da República. Temos, portanto, a alternativa A sendo a correta. Alternativa B. Esta Inconfidência Baiana caracterizou-se por restringir-se à participação de uma elite de letrados e brancos livres influenciados pelos princípios revolucionários franceses. Houve sim a participação de uma elite branca, livre, que foi influenciada pelos princípios revolucionários franceses, porém não foi restrita a essa elite, pois teve a participação de negros, de escravos, houve uma participação popular, portanto B incorreta. Alternativa C. Em tal conjuração, a difusão das ideias liberais não acarretou crítica às contradições da sociedade escravocrata. Alternativa incorreta, pois acarretou sim críticas às contradições dessa sociedade escravocrata. É tanto que ela engaja a participação de negros livres e escravos. Alternativa D. Esse movimento, também conhecido como Inconfidência Mineira, o que já torna a alternativa incorreta, pois não ficou conhecido como Confidência Mineira. Poderia ser aqui Inconfidência Baiana, aí sim teríamos a alternativa correta. Teve um papel singular no contexto da crise do sistema colonial, revelando suas contradições e sua decadência. Conjuração dos Alfaiates não foi a Inconfidência Mineira, sim a Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana. A alternativa é: um dos seus principais motivos foi a prolongada crise do setor cafeeiro. Não tem nenhuma relação com o café, que se arrastou ao longo da segunda metade do século XVIII. Temos, portanto, a alternativa A correta. Desta forma, encerramos mais uma aula. Até a próxima e bons estudos!